Olá amigos, nesse episódio nós vamos falar sobre um momento muito importante e que tem que ser feito com bastante cuidado, que é a hora de retirar as mudinhas, os seedlings, de dentro dos frascos. É uma hora muito legal e a gente finalmente começa a ver algum retorno depois de tanto esforço cultivando as plantinhas. De certa maneira lembra um pouco um parto e com todo o simbolismo que isso traz. O que eu vou mostrar para vocês aqui vale tanto para os seedlings que você mesmo semear, quanto para os seedlings de frascos que você possa comprar de outros produtores. Às vezes, comprar o frasco com seedling no ponto de transplantar é a melhor maneira de você conseguir plantas de altíssima qualidade sem ter que gastar um rim. Só que muitas vezes as pessoas acabam comprando frascos de seedlings de plantas boas e depois não sabem como fazer para tirar elas do frasco e como cuidar delas direito. E aí acaba perdendo muitas delas, ou às vezes até todas. E olha, nem é uma coisa difícil assim. Tem só é que fazer do jeito certo. Esse assunto eu vou tratar em duas partes. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar para vocês como tirar as plantinhas de dentro do frasco e como plantar elas nos potinhos. No próximo vídeo eu vou mostrar aí sim como cuidar delas daí em diante. Se você for comprar frascos de outros produtores, a primeira coisa a fazer é assistir esse vídeo aqui até o final e deixar o like, é claro. E depois, assista também alguns dos vídeos que eu vou recomendar e vou deixar o link aqui embaixo, de outros especialistas, grandes conhecedores do assunto. Na hora de escolher, escolha os frascos que têm folhas mais verdinhas, viçosas, grandes, bastante raiz, tamanhos uniformes. Assim, as chances das plantinhas são muito maiores depois que elas saírem do frasco. Evite os frascos que têm plantinhas muito pequenas, de tamanho muito variado ou com pouca raiz. Afinal, você está gastando seu dinheiro e comprando de um profissional. Já se forem os frascos que a gente mesmo semeou, aí tanto faz, né? Porque eu mesmo tenho um monte de frasco que não é tão lindo assim. Por isso que eu nem vendo. Algumas plantas são de tamanhos muito variados, outras vezes eu tenho que tirar as plantinhas de dentro às pressas por causa de alguma contaminação, ou mesmo por causa da época do ano. Eu explico. Como a gente está cultivando as mudinhas sob a luz do sol, elas estão sujeitas à variação das estações do ano. Há períodos do ano com maior quantidade de luz por dia e outros períodos com menos quantidade de luz por dia. E as plantas têm o seu ciclo natural. Certas épocas do ano elas crescem mais, em certa época do ano elas crescem menos. Então, às vezes, a plantinha está já no ponto de sair do frasco, mas lá fora é inverno. E não vai ser uma boa hora para ela poder se estabilizar e se estabelecer no meio novo. Então, às vezes, a gente deixa ela mais alguns meses dentro do frasco até esperar chegar uma época mais adequada para essa mudança. Lembrando que a hora ideal para replantar, tanto as mudinhas, os seedlings pequenos, quanto as plantas adultas, é quando tem raiz nova despontando. E também evita as épocas mais frias. Se estiver chegando muito perto do inverno, espera um mesinho, 2, 3 meses para chegar uma época melhor para tirar elas do frasco. Esses são os frascos que eu vou abrir e tirar as plantinhas de dentro. Trazer elas aqui para o mundo aberto aqui do lado de fora. Eu acho que esse meio já está ficando um pouco pobre. Olha como as folhinhas delas não estão verde muito escuro, né? Poderia fazer um repique, mas elas já têm um tamanho razoável e olha só, o sistema de raízes já está bem crescidinho. E isso é o mais importante. O melhor lugar para você fazer isso é numa pia em que você possa regular a temperatura da água. É muito importante você usar uma água que seja quentinha, não muito quente, mas também não só morninha não, quentinha, aquela temperatura que você ainda consegue pôr a mão de boa embaixo d'água, mas que você percebe que está quente. O calor dessa água vai ajudar a derreter e eliminar o agar que fica grudado nas raízes e também ajuda a lavar qualquer resquício de açúcar ou de nutrientes que pode facilitar o crescimento de fungos.
Pronto, eu acho que assim já tá bom. Esse aqui é o nosso vidrinho. Vamos tirar os lacres, os rótulos e tudo para poder abrir. Mas é sempre bom ou você anotar qual é o cruzamento que você está abrindo, ou guardar um dos rótulos para você depois não se confundir e não misturar as plantinhas. Olha só, o sistema de raiz aqui está tão desenvolvido que tem uma raiz grandona aqui grudada na tampa. Vou tentar tirar aqui com bastante calma para evitar de machucar muito essa raiz. Agora a gente põe embaixo da água e com muita calma, mas muito cuidado e muita delicadeza, a gente vai tentando tirar essa maçaroca toda de mudinhas de dentro do vidrinho. Muito cuidado mesmo, porque a gente não quer machucar essas raízes que estão todas emaranhadas aqui. Assim. Aqui a gente não pode ter pressa nenhuma. A gente tem que ir soltando bem devagarzinho, deixando que a água quente primeiro dissolva uma boa parte da gelatina, do agar, e nunca forçando, que essas raizinhas são muito frágeis, tá vendo? A gente não pode puxar com força nada aqui. A gente tem que ir convencendo elas aos pouquinhos a se soltarem umas das outras. Opa, aí ó, essa daqui já foi a primeira. Ajuda muito se a gente usar uma ferramentinha para facilitar. Eu uso esse pincelzinho aqui, que é um pincel de culinária, que tem a ponta bem redondinha e bem liso de plástico. Mas qualquer pincel de artesanato com cabinho de plástico vai fazer o mesmo efeito. O importante é ser uma ferramenta com uma ponta só e bem lisinha. Você não quer nada com 2, 3 pontas, nada assim. Às vezes parece que não vai soltar nunca. Mas tem que ir com calma, tem que ir com cuidado. Uma hora elas vão acabar largando uma da outra. Você vai enfiando a ferramentinha entre as raízes, bem devagarzinho, sem forçar nada, nunca. E você vai ver que aos pouquinhos elas vão começando a se soltar. Olha que beleza o tamanho dessa raiz. Quanto maior a raiz nesse momento, mais fácil ela vai se adaptar fora do frasco e vai sofrer menos e vai crescer com rapidez. Olha aí, mais uma bonitinha aqui. Elas costumam vir sempre com umas dessas atrasadas, dessas pequenininhas que não cresceram o suficiente, mas que ficam agarradinhas aqui na raiz das maiores. Essas a gente precisa retirar e não vale a pena cultivar, elas são muito pequenininhas, não vão crescer direito. Bom, eu já abri agora mais um vidrinho e vamos começar então a plantar elas no potinho de plástico transparente que eu gosto, que é um potinho com tampa, que é muito importante nesse momento, e usar o substrato de pedrisco. É o pedrisco comum de obra, de construção, de granito, mas nessa idade é bom o pequenininho, o que chama pedrisco mesmo. A pedra brita é um pouquinho maior. A gente põe bem pouquinho pedrisco no fundo, porque a plantinha tem que ficar abaixo do nível da tampa, né? Senão a gente não consegue fechar direito o potinho. E a planta nessa época, nesses primeiros 2 meses, precisa estar 100% de umidade. A gente pode abrir a tampa um pouquinho todo dia, mas na maior parte do tempo a gente tem que deixar ela fechada. Se possível, use potinhos reciclados, desde que eles sejam de plástico transparente, tanto no corpo quanto na tampa do potinho. Pronto, eu fiz aqui um potinho coletivo com umas 5 ou 6 mudinhas dessas menorzinhas. Agora a gente põe bem pouquinha pedrinha por cima, com muito cuidado, uma por uma de preferência, só para segurar as raízes. E logo põe a tampinha.
Vamos fazer mais um. Eu tô aqui separando as plantinhas maiores. Essas maiorzinhas aqui, eu acho que eu vou acabar plantando individualmente nesses potinhos menores. Mas uma ou outra vai ter que ficar individual no pote maior mesmo, senão eu não vou conseguir tampar. Eu vou plantar uma aqui num potinho individual. Vou usar o potinho pequenininho porque eu vou pegar uma que é das grandes, mas não é a maior de todas. Ela está bem no limite, ainda dá para fechar bem a tampinha com esse tamanho que ela tem. Mas quando a planta é um pouquinho maior do que essa, eu vou usar os potinhos maiores. Bom, agora que eu já fiz todas as mudinhas, já plantei todas nos potinhos, vamos pôr os potinhos aqui no lugar onde eles vão passar os próximos 2 meses. Essas aqui que já estavam abertas, já estão aclimatadas, já estão aqui há um bom tempo. Eu vou tirar elas daqui para fazer espaço para os potinhos novos. Essas daqui saíram do frasco há coisa de uns 5 meses atrás. E elas já estão bem aclimatadas e bem acostumadas com a vida ao ar livre. Algumas delas, as mais precoces, já estão merecendo um replante para um potinho individual. Olha só, aqui vocês podem ver uma das grandes vantagens de usar o pedrisco para plantar os seedlings. Ele é muito fácil de você fazer um replante sem machucar as raízes. As pedrinhas que vêm coladas nelas, você pode deixar. É um material inerte que não estraga nunca. De resto, o processo é muito semelhante ao que a gente acabou de fazer para tirar as plantinhas de dentro do frasco. A diferença é que aqui você pode pôr um pouco mais de pedrisco e deixar a planta um pouquinho mais alta, já que a gente não vai precisar tampar. Essas plantinhas aqui já estão bem aclimatadas e agora vão para o orquidário, junto com todas as outras orquídeas adultas. Olha só que lindinha, não é não? Ainda tem uns anos pela frente antes da primeira flor. Vamos fazer mais uma? Olha aqui, a gente puxa com cuidado e as pedrinhas soltam com facilidade das raízes. As que vierem grudadas, como eu falei, não tem problema. Agora a gente põe a plantinha aqui com todo o cuidado do mundo dentro do potinho. Com muita calma para não machucar as raízes, que são muito importantes nesse momento para a plantinha. A gente coloca o pedrisco também bem devagarzinho, sem apertar, sem forçar nada que possa quebrar qualquer pedacinho das raízes da plantinha. Agora vamos transplantar a maior de todas. Olha que beleza. Mas parece que ela tem aqui umas pequenininhas, umas atrasadinhas, né, que estão coladas aqui nas raízes. A gente puxa com jeitinho e elas estão mesmo muito pequenininhas, mas parecem saudáveis. Eu vou tentar cultivar também. Então vai pro potinho com pedrinha e tudo. E olha, essa daqui tem bastante raiz, hein? É uma das mais bem desenvolvidas desse lote aqui. Agora o pedrisco, uma batidinha com delicadeza e pronto. Essas agora voltam para essa prateleira, junto com as suas irmãzinhas aqui que já estão todas aclimatadas e adaptadas à vida ao ar livre. Todas elas definitivamente já sem tampa. Aqui dentro do orquidário, elas estão já sujeitas a chuvas e ao tempo, assim como todas as outras plantas adultas. No próximo episódio, como cuidar dos potinhos com as plantinhas recém-transplantadas. Não deixe de deixar o seu joinha e se inscreva no canal